Eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, presidente da Academia Paulista de Direito Criminal, a PDCRIM, e também aqui do escritório Sanches Calvo Advogados. E como tem ocorrido, a gente vai editar agora mais um vídeo tratando desse tema palpitante que é o Tribunal do Júri, Tribunal Popular, Tribunal do Povo, a única instituição jurídica brasileira que admite em seus quadros pessoas do povo, pessoas leigas, que não têm necessariamente formação jurídica, os jurados. E hoje a gente vai falar de uma das características principais do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri, que é a sua colegialidade, é um órgão colegiado e também é um órgão heterogêneo. Expliquemos melhor o que é isso. Bom, o Tribunal do Júri é um órgão colegiado. Já nos dá uma ideia de que os julgamentos ali proferidos não são proferidos quanto ao mérito por uma só pessoa, por um só juiz. Por quê? Vamos lá. O Tribunal do Júri ele é formado de duas entidades bem distintas, bem separadas, com funções bem delineadas. Nós temos a primeira entidade, que é o Conselho de Sentença, e que é formado por 7 cidadãos leigos, os jurados, pessoas do povo, pessoas retiradas da comunidade, do local, onde o crime doloso contra a vida aconteceu, ocorreu, foi perpetrado. Por exemplo, o homicídio praticado aqui na comarca de São Paulo será julgado no Tribunal do Júri, tá bom? Por jurados que residam, que têm domicílio na comarca de São Paulo. Não poderá ser da comarca de São Bernardo do Campo, Diadema, Carapicuíba, São Caetano do Sul, Itaquaquecetuba, enfim, devem ser escolhidos, convocados da localidade onde eclodiu, onde aconteceu o crime doloso contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio ou aborto. E esse Conselho de Sentença, formado por 7 cidadãos leigos, os jurados, ele é um órgão, portanto, colegiado, formado por 7 cidadãos leigos, os quais têm uma função. Qual é a função? Julgar a questão de fundo, a questão de mérito, isto é, se o réu merece ser absolvido ou se o réu merece ser condenado. Acolhendo até parcialmente, total ou parcialmente, a pretensão da acusação ou a pretensão da defesa. Às vezes o promotor pede a condenação do réu por homicídio duplamente qualificado e os jurados entendem que é caso de condená-lo apenas por uma qualificadora e não duas. Ou entendem ainda que é caso de se condenar o réu por um homicídio simples e não qualificado. Ou ainda, atende parcialmente o pleito, a defesa técnica, no sentido de não absolver o réu, porém, condenado por um homicídio privilegiado, com uma causa especial de diminuição de pena, ali do artigo 121, parágrafo 1º, por exemplo. Então, os jurados, eles são soberanos. Eles decidem monossilabicamente, como já vimos, com depósito de cédula, sim ou não, numa urna, uma sacolinha de pano, tá? E aí eles decidem a sorte, o destino do acusado, do réu, submetido a julgamento ali no plenário de júri, no plenário de julgamento. Então a gente sempre diz que esse colegiado, o Conselho de Sentença, composto de 7 jurados, ele julga preponderantemente questão de fato. Questão de
fato. Ou seja, independe que o jurado conheça a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, leis esparsas, porquanto as perguntas que lhes são feitas de maneira fática, abordam um acontecimento fático, um acontecimento comum, tá? Por isso que na quesitação, nos quesitos, nas perguntas que são submetidas aos jurados, o juiz presidente, e é quem elabora a quesitação, colocar essas perguntas de uma maneira clara, simples, simplicidade, objetividade, tá? Evitando ao máximo, termos técnicos, termos atinentes, tá? À área técnica do direito, os quais são mais compreensíveis, por óbvio, aqueles que atuam na área do direito, e não os jurados, que são leigos. Tá? Muitos, aliás, participam, às vezes, pela primeira vez no conselho de sentença. Então, não tem aquela habilidade, aquele tino que se espera de um operador do direito, especialmente o advogado, a advogada, o promotor, a promotora, o juiz, a juíza, não é mesmo? Então, eles julgam o fato. São juízes de fato e do fato. São juízes leigos, não têm formação jurídica. Basta que tenham pelo menos 18 anos e estejam em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, tá? E sejam brasileiros, natos ou naturalizados. Não pode ser estrangeiro, tá bom? Então, esse colegiado, que é retirado daqueles 25 jurados convocados, tá? Eles então exercerão a função importante de julgar um cidadão que é submetido a julgamento pela prática, em tese, de um dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, assim como, tá, outros crimes que ali estejam no plenário para julgamento, por conta daquela competência que nós já vimos, derivada ou ampliada, ali do artigo 78 do nosso Código de Processo Penal. Tá bom? Então, eis aí a grande característica do Tribunal do Júri, na sua segunda fase, lá no plenário, a colegialidade, o Conselho de Sentença. Outro órgão que integra o Tribunal do Júri, lá na sua segunda fase, é a presidência. Esta é monocrática. Esta é integrada por um juiz togado, um juiz de carreira, um juiz concursado, um magistrado, o juiz-presidente. Ele julga principalmente questão de direito, questão jurídica que lhe é submetida. Lá no transcorrer dos julgamentos, desde a instalação do plenário do júri, tá, até a prolação da sentença absolutória ou condenatória, ele então decide preponderantemente questão jurídica. Nada impedindo, claro, que decida também questão de fato. Então, nós temos que a presidência, que é o outro órgão do Tribunal do Júri, na sua segunda fase, ele é composto monocraticamente por um juiz de carreira, um juiz concursado, e que julga, repito, questão de direito, e que prolata a sentença. É ele quem vai dar a sentença. E essa sentença não será de acordo com o seu livre-arbítrio, com a sua preferência. Não. O juiz-presidente ele vai prolatar a sentença de acordo com o soberano veredicto popular. Isto é, aquilo que o colegiado, que o conselho de sentença, que os jurados decidirem, absolvendo ou condenando o réu, é aquilo que o juiz-presidente deverá, não é que poderá, deverá decidir. Se o conselho de sentença condenou, o juiz-presidente vai também condenar. Se o conselho de sentença absolveu, o juiz-presidente também deverá absolver.
Agora, a dosimetria de pena, regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por um sursi da pena, sursi processual, transação penal, quantidade da pena, que está dentro da dosimetria, etc., isto incumbe exclusivamente ao juiz-presidente. Agora, condenar ou absolver, repito, é uma questão de mérito. Aí só compete ao conselho de sentença. E o juiz, então, nesse particular, irá, então, acatar, obedecer o soberano veredicto que condenou ou absolveu o réu. A dosimetria que vai incumbir a ele, ao juiz presidente. Tá? É a parte técnica, é a parte jurídica. Por isso que a gente disse já, repito, que ele decide preponderantemente a questão jurídica, a questão técnica. Tá? Daí, então, afirmar-se que o Tribunal do Júri é um órgão colegiado, formado ali pelo Conselho de Sentença, 7 jurados, que decide preponderantemente questão de fato, porque os jurados, repito, não têm formação jurídica de regra. São pessoas do povo. É lá o torneiro mecânico, a dona de casa, é o professor, é o engenheiro, é o médico, é o dentista, é o enfermeiro, é o comerciante, é o banqueiro, enfim, são pessoas leigas e decidem, tá? Monossilabicamente. Vence o quesito, a pergunta, a questão que obtém pelo menos 4 votos iguais. Ou 4 sim, ou 4 não. Então eles decidem, tá bom? Soberana e de acordo com a soberana decisão do colegiado, se o réu merece ser condenado ou absolvido. Então, não é o juiz-presidente quem decide se o réu merece ser condenado ou merece ser absolvido. Quem decide isso, tá? Repito, é o Conselho de Sentença, por meio dos 7 cidadãos leigos, os jurados. Cabendo ao juiz-presidente abonar, endossar, reforçar, ratificar esse soberano veredicto e aplicando a pena, bem como regime prisional e eventuais benefícios. Tá bom? Então, é a colegialidade, é o Conselho de Sentença. E o outro órgão é a presidência. Então, nós temos aí 2 órgãos distintos no Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença e a presidência. O Conselho de Sentença julga a questão de fato, enquanto que a presidência julga a questão de direito. Preponderantemente. Inclusive, no tocante ainda à presidência, o artigo ali 497, dispõe lá de outras atribuições que competem ao juiz-presidente. Artigo 497 do nosso Código de Processo Penal. Além de sentenciar, de dar a sentença, de acordo com o soberano veredicto, e aplicar a pena, tá? O artigo 497 elenca outras situações privativas do juiz-presidente. Claro que esse 497, ele não exaure, ele não esgota as questões que o juiz-presidente poderá e deverá decidir. Porém, é um elenco meramente exemplificativo. Né? Exemplifica. Tá bom? Bem, com essas considerações, eu espero ter passado aí o significado, tá? De colegialidade, tá bom? E presidência. Os 2 órgãos que compõem o Tribunal do Júri
nomeadamente na sua segunda fase, lá no plenário. O Conselho de Sentença julga questão preponderantemente de fato e o outro, a presidência, julga questão preponderantemente de direito. Tá bom? Com essas considerações, a gente encerra aqui esse vídeo, tá bom? Lembrando que temos aqui um segmento destinado aí a todos os colegas advogados e advogadas de todo o Brasil, que se trata aqui da nossa mentoria no Tribunal do Júri. Essa mentoria, ela é composta de consultoria, bem como parceria em causas relativas ao Tribunal do Júri. Então, se o colega, advogada, tem aí no seu escritório, ou possa ter aí no seu escritório uma causa, um cliente, tá? Com uma questão do Tribunal do Júri, um processo prático, tá? E o colega não tem experiência, o colega nunca fez júri, ou fez poucos júris, ou está há muito tempo afastado do júri, não tem ainda aquela confiança, tá? Aquela segurança, mas não pode perder o cliente e, em contrapartida, também não pode ser irresponsável, né? Fazer um júri, tá bom? Que é muito complexo, e colocar em risco, em xeque, a liberdade do cliente, poderá contatar-nos para que possamos juntos conversar e realizarmos aí, quem sabe, uma consultoria ou uma parceria, de acordo com a necessidade do colega. Atendemos, tá bom? Em todo o Brasil. Entre em contato conosco e saiba mais. Veja os colegas no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.